A convidada notável de hoje é Maria Helena Petri, advogada e professora de Direito de Família e Sucessões. As pautas são pesadas, mas a forma como a gente encara esse bate-papo é muito leve. Então eu te convido a assistir esse episódio notável de hoje. Maria Helena Petri, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui no Notável Podcast. Maria Helena, então, advogada, professora de Direito. E eu queria começar, na verdade, te perguntando por que tu escolheu o Direito de Família e Sucessões. É pesado, né? É. Bom, eu acredito muito, assim, que... Primeiro, bom dia. Primeiro, bom dia, né? Já saí respondendo ali, bem louca. Mas muito obrigada pelo convite também, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho acompanhado tanto o Notável quanto o Bassi Pod, né? E tá muito legal. Então, né? Por que eu escolhi o Direito de Família? Eu tenho um perfil, eu acho, já desde sempre, assim, mais de acolher, de ouvir. Então, isso eu acho que é um bom caminho, assim, já para direcionar. Não gosto de números, enfim, né? As outras áreas do direito não me eram tão atrativas. Além disso, eu fiz um estágio na vara de família durante a minha graduação. E ali eu me apaixonei perdidamente pelo direito de família, né? Então, hoje eu tenho certeza que eu escolhi e o direito de família me escolheu. Né? Meu olho brilha quando eu falo, quando eu atendo, quando eu dou aula sobre essa matéria, né? Às vezes até a gente acaba pegando outras matérias da área de direito civil ou processo, mas o direito de família é diferente, né? Então, eu acho que eu escolhi muito pelo meu perfil e por essa colaboração do estágio e também por ter sido escolhida por ele. E tu escolheu também ser professora. Não só advogar, como ensinar. Sim. Como assim? A docência, ela é muito difícil de explicar, sabe? Só quem vive mesmo o dia a dia ali de uma sala de aula sabe. Eu não tenho ninguém na minha família na área do direito, tá? Mas eu sempre soube que eu queria fazer direito. E quando eu escolhi fazer direito, eu fiz magistério no segundo grau ali, né, na época, e já pensando que eu queria dar aula de direito. É uma coisa muito louca, já vinha assim. Contigo, então. Então, eu já tinha essa vontade, né? Eu, desde sempre, pensava em ser advogada e dar aula de direito. E hoje eu vejo, assim, o quanto elas se completam e o quanto elas me completam. Eu não conseguiria, né? Eu não seria realizada se eu não fosse uma ou outra. Então, assim, ser professora é algo que só quem vive mesmo ou quem tem uma admiração muito grande por algum professor que impactou a sua vida consegue mensurar, assim, né? E como que é dar conta? Né? Normalmente, quando a gente fala com mulheres, a gente fala muito sobre dar conta, porque são muitas as camadas, muitas as facetas que a gente acaba desenvolvendo e desempenhando outras funções também. Como que é dar conta de tudo isso? Ser mãe, ser esposa, ser tanto assim? Eu acho que eu não dou conta. Eu tô sempre devendo alguma coisa para alguém, né? Para mim, estar aqui hoje, algum cliente está me chamando no WhatsApp, eu cancelei o meu treino, a minha filha, né, ficou ali pelos cuidados do pai. Eu acho que esse conceito de dar conta que a sociedade impôs para nós e para nós mulheres, né, que fique claro. Frisado essa parte, é muito inatingível, né? A gente não vai dar conta de tudo sempre, a gente vai estar devendo alguma coisa, né? Eu vou estar focada lá no meu escritório,
algum projeto da faculdade está ficando para depois, né? Às vezes eu elaboro a minha aula, eu brinco com os alunos, né? É muito tempo de preparação e tal. A aula elabora meia hora antes de entrar na sala de aula, né? Então, assim, as coisas elas não perdem a qualidade do que a gente faz, mas essa questão de dar conta é uma tarefa que a sociedade nos colocou, né? Hoje eu acho que a maturidade vai trazendo isso. Eu vou fazer 40 anos ano que vem, né? Tô me preparando aí para esse marco na vida da mulher. E eu tô muito tranquila, assim, de não dar conta, mas de tentar fazer o melhor que eu posso em cada lugar que eu ocupo, assim. E lembrando, assim, né, principalmente que a minha maior preocupação é dentro da minha casa. Embora eu faça muitas coisas na rua, né, dentro de casa ali é o meu foco, assim, é a minha filha, é o meu marido. Já foi diferente em outros momentos. E eu acho que a gente aprende isso também com o tempo. Com certeza. E como é que é ser mulher no meio jurídico? Ser mulher. Bom, vamos lá. É sempre complicado ser mulher, né, Yasmin? Em todos os eu meios, acho né? que em qualquer meio é complicado a gente ser mulher. Ontem ainda, eu conversava com uma cliente, ela me trazia uma insatisfação de, parece que para ele dá tudo certo e para mim dá tudo errado, doutora. Quando isso vai mudar? Quando eu vou ver alguma justiça para mim? Aí eu disse assim, olha, a justiça para as mulheres ela é um pouco diferente. E não é só aqui no teu processo. A justiça no dia a dia. A gente precisa pensar muito mais para falar qualquer coisa. A gente precisa se colocar no lugar de o que os outros vão pensar, mas também de não, eu preciso ser quem eu quero, né? Quem eu quero ser, quem eu quero parecer ser. Então, assim, ser mulher na advocacia, na minha área, eu acho que é muito mais tranquilo do que em outras, tá? Porque o direito de família e sucessões, ele tem mais mulheres do que homens, né, trabalhando. Mas também tem um lado que daí a gente pensa assim, é mulher, né? Foi para o direito de família e sucessões porque é mulher, porque é coisa de mulher. Defender mulher, enfim, né? Então, tem vários pontos, assim, né? São muitas coisas que a gente poderia falar disso. Por exemplo, no direito criminal, é muito mais difícil tu ser mulher, né? E eu vejo, assim, pelas colegas, por toda uma questão sexual também voltada, né? A figura da mulher ali num ambiente que é mais masculino ou dentro de um presídio, né? Na minha área em específico, não. Agora, se a gente for falar, por exemplo, de cargos de gestão dentro da OAB, é difícil tu alcançar sendo mulher. É muito... Não que não se possa chegar, e nós temos mulheres ótimas representando todas nós lá, mas a gente enfrenta preconceito por parte dos homens, a gente vai ser mandada, vai ser não sei o quê, e por parte das mulheres, porque rola aquela questão de inveja, de competição entre mulheres. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que todas as mulheres estão pelas mulheres. Isso não existe, né? Então, assim, eu acho que é um apanhado geral da dificuldade de ser mulher hoje no nosso mundo, né? Porque não é nem no nosso país. Alguns lugares é mais tranquilo, mas também não fácil, nunca fácil ser mulher. É uma responsabilidade muito grande de pensar cada ato, porque a gente não pode passar por louca, a gente não pode passar por oferecida, a gente não pode passar por grossa, por agressiva. Tu tem que te mostrar inteligente. Se tu é inteligente, se tu é bonita, tu não pode ser muito inteligente, né? Se tu é muito inteligente, aí tu já não é uma mulher que se cuida, né? Que gosta de sexo, enfim, né? Tu tá focando em outras questões. Então, assim, é difícil. É pesado, né, ser mulher. O que tu percebe, assim, na faculdade, né? Em relação à igualdade de gênero.
tem muito, por exemplo, no curso de Direito, é um curso que tem ali os 50-50, homem e mulher, ou não? É uma opção mais de um perfil específico? Como é que tu percebe isso, assim, na faculdade? Eu acho que no curso de Direito é parelho, assim. Inclusive, assim, na advocacia e nas carreiras jurídicas, as mulheres hoje são a maioria. Então, eu acho que está bem parelho. Talvez a gente esteja ainda à frente dos homens, né? Nos cursos, assim, de forma geral, para além da questão da disparidade de gênero, eu enxergo muito uma questão de disparidade de raça e cor. Era isso que eu ia perguntar. Isso é gritante, isso me incomoda profundamente. Ainda existe. Ainda existe, é demais, né? Talvez a gente tenha, num cenário de 200 alunos, a gente tenha 4 alunos negros, vamos pensar assim, 4, 5. Então, assim, é muito pouco. Salas de aulas que, às vezes, não tem nenhum. Isso me incomoda profundamente. Quando eu assumi ali na faculdade, que eu sou coordenadora, em 2021, uma das minhas metas era deixar o time de professores igual, com mulheres e homens, e trazer também pessoas negras para o time. Nós não tínhamos e nós tínhamos a maioria homem. Hoje a gente tem essa realidade, o time é parelho, a gente tem professor negro, e isso assim, é um orgulho muito grande assim, que eu carrego, porque eu acho que a gente precisa dar exemplo, a gente precisa se sentir representado enquanto aluno para a gente pertencer, porque só pertencendo a gente vai chegar onde a gente busca. Uhum. Nesses teus anos de advocacia, né, de direito de família e sucessões, teve alguma ou algumas histórias que mais te marcaram? Teve. São muitas. Geralmente, o que mais me marca são questões assim de convivência. Pai não pagar pensão, ok, né? Não é certo, obviamente. Acho o fim do mundo. Mas a gente vê vários casos, a gente vê aquele pai que às vezes ele não paga a pensão, mas ele não deixa o filho desassistido, de alguma forma ele faz o papel dele. Agora, a questão do pai não conviver com o filho, ou a mãe não conviver com o filho ou a filha, isso me pega muito, assim. A outra questão, que daí já é algo mais recente e que tem me tirado o sono, para te falar bem a verdade, é a questão do uso ou da abordagem da violência doméstica, a interferência disso no processo de família, né? Não que uma mulher não sofra, não que um homem não pratique a violência, mas é que a gente usar isso num contexto de afastar o pai, de punição, ou a vida inteira eu vivi aquela situação de violência, mas só agora eu vou levar a registro para justamente meu filho não conviver, porque por algum motivo de vingança, ou o pai, né, que faz também ali, que passa a ofender a mãe e trazer várias questões depois do término ali do relacionamento. Isso tem me incomodado demais, assim. Essa conexão, eu brinco hoje que eu sou praticamente uma advogada familiarista criminalista, porque a gente está parando muito na vara de violência doméstica e na vara de família juntos, assim, nos mesmos casos, né? E isso é um problema gigante, porque a gente não pode misturar as coisas. A violência doméstica é uma questão de saúde pública, de políticas públicas, de necessidade. A gente tem, por trás da mulher que sofre violência doméstica, a gente precisa de informação para essa mulher, rede de apoio. Por trás do homem que sofre, a gente tem um pai e uma mãe que passaram a mão, uma sociedade que passou a mão. Esse homem, ele tá achando que esse comportamento dele, às vezes, não é o... Que nunca vai dar nada, que não... porque
Também. Normaliza também, né? Não vê com a gravidade que é, né? É minha postura de homem. Exato. Eu tenho que ser assim porque eu sou homem. Quando, na verdade, a gente tá vivendo mulheres que já não aceitam determinados comportamentos, a sociedade que julga determinadas ações, né? E um homem que não tá se curando. E essas coisas, elas estão indo adiante. E a gente fica chocado com aqueles casos, né? Ai, matou. Botou os 60 socos no elevador, enfim, né? Esses tantos aí que a gente vê notícia. Mas a gente tá falando de questões assim, ó, ofensas no processo, ofensas a cada vez que vai pegar o filho na convivência, que paga pensão alimentícia. Isso é muito, muito chato, assim, isso me incomoda demais. Porque quando tu termina um relacionamento, tu quer paz, né? Tu vai viver ali o luto. Muitos relacionamentos terminam as pessoas se gostando e se gostando muito. E tu quer paz. E daí tu não teve essa paz. Por quê? Porque as pessoas da relação estão doentes. E a gente precisa parar de ser hipócrita. É a mulher, é o homem. A gente tem que começar, assim, um tratamento tão grande enquanto sociedade. Senão isso vai ser cada vez mais comum, assim, e as pessoas vão adoecer cada vez mais, né, em relação a isso. E qual a chave para isso, assim? Eu acredito muito que a informação de diferentes maneiras, assim, na área jurídica, na área psicológica, um agressor, ele precisa também de um cuidado, né? Tem aquele agressor raiz, que é o cara que bate o brim ali, né? Que nem a gente fala. Beleza, esse daí daqui um pouco ele teve toda uma história que levou ele a ser assim, ou um comportamento, ele vai precisar se tratar. Mas tem aquelas questões mais pontuais, assim, de uma briga nossa aqui, comum do dia a dia ali, e que a gente se passou. Tanto o homem quanto a mulher. É violência doméstica? É violência doméstica. Mas isso precisa ser levado adiante para, né? Daqui um pouco ambos vão ver ali, não, foi demais. Então, assim, eu acho que informação, terapia, né? Mas a gente precisa construir isso, assim, como sociedade. Se a gente faz hoje, para te ter uma ideia, assim, dessa construção que eu falo, a gente faz um evento para abordar a violência doméstica, né? Sempre mês de março, mês de agosto, ali, que são os meses dedicados. A gente tem só mulheres na plateia. Não somos nós que precisamos estar ali. A gente vai precisar dos homens também juntos nessa questão para a gente chegar a algum lugar, né? É uma desconstrução social, né? Eu preciso que um homem fale pro outro, não tá legal, isso aí não pode acontecer, cara. Não tem como tu bater, não tem como tu falar essas coisas pra mãe do teu filho, pra tua mulher, porque se na empresa é preciso que as pessoas olhem ele torto, né, pra ele... Porque senão a gente não vai. Não é uma mulher falando só, olha só, tu não pode bater em mulher. Porque ele acha que aquela mulher tá merecendo o que ela tá levando ali. Então é muito complexo, mas eu acredito, assim, num futuro que a gente consiga rever conceitos, né, desconstruir alguns e construir outros, que a gente chegue em algo mais pontual em relação à violência doméstica. E não e como acontece hoje, que é muito mais do que a gente fica sabendo, do que é registrado, né? O que as pessoas, na tua visão, assim, ainda não entenderam sobre a violência psicológica? A violência psicológica, ela é extremamente difícil de entender. Por quê? Casais, eles brigam. Os casais brigam. Eu brigo com meu marido, né? A gente fala, às vezes, coisas que um vai magoar o outro. Só que isso tem um limite. Na violência doméstica, essa fala do meu marido, ela seria justamente para me ofender pelo fato de eu ser mulher. Não pelo fato de que eu fiz uma coisa que não foi muito legal, que eu tive uma postura ali na nossa briga, ou, sei lá, saí, ele não gostou, fiz não é esse o sentido.
Então, assim, a violência psicológica, ela não te deixa uma marca que tu consegue ir lá na delegacia e dizer assim, ai, olha aqui, ó, foi no dia que ele me falou isso. Não, né? Diferente, a mulher chega toda arrebentada na delegacia, é uma comoção, é correria na delegacia para atender, para encaminhar para o exame, né, de corpo de delito. A violência psicológica, não. As pessoas assim, o que esse cara falou de tão grave? Tem muito julgamento em relação à violência psicológica, quando, na verdade, ela é tão grave quanto, porque ela vai matando a mulher todo dia. Todo dia ela mata um pouquinho. Claro. Todo dia ela mata um pouquinho. E assim, não tem classe social, né, Yasmin? É muito complicado a gente... é a mulher lá de um bairro mais pobre, que ela já não tem uma autoestima lá, essas coisas, então daqui a pouco ela nem tá ligando. A mulher de classe alta, do condomínio de luxo, que ninguém imagina que aquela mulher sofre violência. Então, a violência psicológica, ela tem essa dificuldade, assim, de julgamento das pessoas, de até que ponto aquilo... poderiam ter aguentado, foi só uma briga ali comum, ou não. É uma questão relacionada mesmo a um prejuízo psicológico em função do gênero, né, feminino, em relação ao fato dela ser mulher. Não é... Eu não falei assim para te ofender, vai te ferrar, né? Não, é uma questão pontual que vai diminuir ela como mulher. E a violência patrimonial é nesse mesmo sentido. E a violência patrimonial, ela causa tanta angústia quanto a psicológica, porque uma mulher hoje que sai de um relacionamento com uma mão na frente e outra atrás, para se livrar, que aceitou um acordo ou que aceitou sair sem nada, porque ela estava numa situação extrema de vulnerabilidade. Se ela não saísse ali, ela não ia sair mais. Exato, ela não ia sair mais, ela, né? É muito injusto, né? É muito injusto. Eu tô com um caso lá, um caso que tem me exigido bastante. O cara tem 46 imóveis no nome dele. Ele fez um acordo por oportunidade da dissolução que eles fizeram no cartório, consensual, que ele deu um imóvel para ela em uma quantidade em dinheiro. E ela aceitou, achando assim, meu Deus, isso é muito legal, isso tá muito bom. Realmente, uma casa legal, num condomínio, mais uma quantidade de dinheiro, não é ruim, é legal, mas assim, olha o que esse cara tem, olha o que tu viveu do lado dele, que tu ajudou a construir, e daí, assim, tu saiu, tipo... Literalmente com a mão na frente e outra atrás. Uma Só que não violência... consegue ter uma amplitude do... Não consegue ter uma visão do quanto isso te prejudica. E o cara tem... O cara tem essa visão. Ele sabe o que ele tá fazendo. Claro. Que ele queria preservar o patrimônio dele, que ele queria dar o menos possível pra ela. Eles são mais racionais. Os homens são mais racionais. Total. Perfeito. E em relação à lei de alienação parental, queria saber o que tu pensa a respeito disso. É um tema bastante polêmico, né? Geralmente volta, assim, vem à tona nas notícias também. E eu queria saber a tua opinião, porque... pelo que me informei há bastante tempo atrás, essa lei ela surgiu para uma proteção de quem exatamente? Porque, né, surgiu como uma proteção, mas hoje a gente não vê isso como uma proteção exatamente, tanto que pensam em revogar, né? Sim, sim. A lei da alienação parental, desde que ela surgiu, ela vive numa corda bamba. É muito louco isso. Alienação parental sempre existiu, desde que o mundo é mundo e que as pessoas se separam. O que é? É uma propaganda em relação ao genitor, né? Eu falo mal da mãe pro filho, eu falo mal do pai pro filho, e o filho, ele não consegue ter essa fala, né, que a gente traz, prejudica a compreensão dele no sentido de assim, não consigo saber se o meu pai realmente é esse que ele parece
Pra mim, o herói. Esse que a minha mãe fala, Vilão. então o filho não consegue ter essa noção por ele mesmo, que é o que qualquer filho vai fazer em relação aos pais, em relação às pessoas, em relação ao mundo. Então, a alienação parental, ela prejudica isso. E a gente fica muito ali no pai, na mãe, mas ela é também em relação a avós, a familiares em geral, a empregada doméstica da casa que fala mal do pai e da mãe. Tem um professor que eu já tive oportunidade de assistir palestra, e ele falava muito assim, às vezes o comportamento da alienação parental ele já começa dentro do próprio relacionamento. Vai lá, pede pra tua mãe. Tua mãe não vai fazer mesmo, porque ela não faz nada, ela não é louca. Não, tua mãe tá louca, não. Então, assim. Muito. Isso depois, obviamente, com raiva, com mágoas, né, do término da relação. Isso se potencializa num grau que bagunça toda a cabeça da criança. A lei, ela é para proteger a criança, tá? E o adolescente desse comportamento dos pais. Ela não traz penalidades, mas ela traz consequências, inclusive a perda da guarda daquele pai que está praticando a alienação parental. Com isso, a gente volta lá na questão da violência doméstica. Por quê? Porque aquele cara que usa todas as ferramentas para prejudicar a mulher em relação ao gênero, ele vai usar a lei da alienação parental, porque ele vai ficar ameaçando essa mãe. Ele vai dizer assim, não, tu vai ver, então eu vou te tirar a guarda, porque isso aí que tu tá fazendo não pode. E convenhamos, é muito difícil para uma mãe que apanhava ou que sofria inúmeros tipos de violência, dizer assim, não, vai lá com teu pai, tu precisa do teu pai, ele te ama, ele é um baita de um pai. É difícil para a mulher ter, né, falar isso, a gente sabe, precisa falar. E daí é onde se distingue o comportamento de uma genitora e um genitor que não está praticando, que passa por cima desses obstáculos todos, né, das suas questões pessoais para proteger o filho, para que o filho, então, descubra, né, que esse pai não era legal, que ele não era legal para a mãe e que por ele não ser legal para a mãe, ele também não era legal para o filho. Porque eu não posso esculachar, maltratar, diminuir a mãe do meu filho. Mesmo que ela não sirva mais para mim, mesmo que ela tenha me traído, né? Tenha, sei lá, ficado com todos os meus bens, enfim. Então, eu sou extremamente favorável à lei da alienação parental. Eu acho que a alienação não vai deixar de existir se a gente revogar a lei, bem pelo contrário. A gente vai ficar bem desamparado em relação a cada juiz, cada advogado trazer a questão de um jeito para dentro do processo. Né? Mas ela, de fato, vive na corda bamba e ela tem, sim, essa questão importante da violência de gênero. Ela é usada como uma ferramenta também de violência de gênero. Né? E essa parte dela talvez leve ela à revogação e muito em breve. E como é que tu percebe, assim, ao longo desses anos, com todos os processos que tu já fez parte, como é que tu percebe as mulheres pós-separação em relação ao peso que elas carregam e ao peso não de uma forma negativa, mas a carga que se tem posterior a uma separação com a educação dos filhos, com todos os afazeres? Como é que tu percebe o pós? Porque até agora a gente falou o processo. As pessoas falam assim, qual é a tua vista, né? Qual é a vista mais linda? É o pôr do sol não sei aonde, Dubai, não sei lá. A vista mais linda da minha vida é a mulher depois que ela supera o processo de família. A vida de quando a gente sai de um relacionamento, independente se ele teve muitas coisas boas, não teve violência, só não deu mais certo, a gente era mais amigo do que, né, enfim. É muito legal ver a mulher vivendo isso. Florescendo. Né? A mulher,
ela se empodera de uma maneira que não tem, assim, é indescritível. E eu não consigo acompanhar isso muito, né? Porque acabou o processo, acabou a relação, né? Acabou a relação. Então, só que isso é tão grande que essas mulheres, elas me chamam eventualmente. E a gente, né, hoje em dia, rede social, então, assim, quando eu vejo uma mulher, para mim é fantástico. Obviamente, né, cada uma tem o seu tempo, tem muitas que demoram, e demora muito tempo, e isso também é angustiante, mas essa, tu vê, assim, ó, se reorganizando aquela família, às vezes com um novo parceiro que vai contribuir, ocupando ou o lugar do genitor, ou não, ou respeitando o lugar do genitor, mas ocupando um lugar de padrasto que é tão importante quanto qualquer papel dentro da família. Então, assim, é incrível, assim, né? A mulher tá viajando, ela tá feliz, ela tá se divertindo, ela tá se cuidando, ela tá... É fantástico. Uhum. E, na tua opinião, qual é o papel da educação dentro das famílias para que a gente minimize esses casos, né? Não só de família, de agressões, de tudo, assim. Bom, é só pergunta difícil. Depois fica mais fácil. Tá. Então, assim, a educação é a chave para qualquer... É a resposta para qualquer pergunta, né? Eu acredito muito, tanto é que dedico aí boa parte da minha vida, dos meus projetos, das minhas horas à educação. E a gente vive agora um mundo... Esses dias a gente falava ali na faculdade, em uma aula especial que teve sobre violência de gênero, que é uma responsabilidade muito grande criar um filho homem. Tava 2 pais, né? Um professor que tem um filho homem, uma professora que tem 2 filhos homens, e eles estavam trazendo essas questões que é uma responsabilidade muito grande de tu criar e educar, porque são completamente diferentes. São. A mulher e o homem é completamente diferente. São diferentes. E daí eles falaram, né, os fundamentos ali deles e tal, e eu concordo plenamente, só que é uma responsabilidade também muito grande tu criar uma filha mulher, porque eu trago uma bagagem de um pai que não foi tão presente, que não foi tão legal para minha mãe, né, separado desde que eu tinha 9 meses de idade, então, assim... O que eu tenho do meu pai é um carinho, um amor, é legal, mas é isso à distância, assim, nunca foi aquela coisa, nunca convivi, não me lembro, né, do convívio. E a minha mãe, que sempre aguentou tudo e segurou e deu um jeito, e que nunca vi reclamar e nunca vi chorar, e que eu tô aqui hoje do jeito que eu sou e a minha irmã tá graças à minha mãe. Então, assim... A gente traz essas questões. Eu não quero que a minha filha seja que nem eu, mas ao mesmo tempo a chance dela ser que nem eu é muito grande. Eu chego a me emocionar quando eu falo, porque eu quero que ela possa contar com o parceiro dela, que às vezes o meu marido, ele fala assim, eu tenho dificuldade de te ajudar. Por quê? Porque eu aprendi assim, né? Então é difícil. Limitar até o que ela pode aceitar, o que não pode, né? Ó, isso daqui tá ciúme é legal até um certo ponto, mas passou disso daqui, tu não aceita, né? Agora, ainda de manhã, a gente tava brincando, porque o meu marido fala assim, a Manu, se ela for pra política algum dia, ela não é, tipo assim, não é esquerda ou direita, ela vai ser assim, ó, extrema. Então já te prepara. Já tem o poder da fala, ela, né? vai, é uma coisa assim, ela não vai ser meio termo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, ela vai, se ela for, ela vai queimar pneu, ela vai queimar sutiã, né? Se ela for pra direita, ela vai, enfim. Aí a gente brinca muito assim. Daí ele falou assim pra mim,
essa blusa aí não tinha que botar nada embaixo? E eu falei assim, não. Eu tinha que botar do jeito que eu gosto de usar. E daí a Manu já ficou olhando pra ele assim, encarando, né? E daí eu falei, viu, Manu? Essa é a resposta. Quando alguém te falar que roupa tu tem que usar ou der palpite na tua roupa, tu já fala assim, ó, quem tem que saber da minha roupa sou eu. Tu só me avisa se eu tivesse, tá saindo com uma roupa rasgada, tá, tô com um furo aqui que eu não tô enxergando. E daí ela assim, tá bom, mamãe. Então, E é pelo exemplo, né? Aham. É pelo exemplo. Sim. É o que eles estão vendo. É como a gente tá se portando. Exato. E a questão, às vezes ela me vê no telefone, assim, falando de violência doméstica, ou vai ali na faculdade em algum evento. Então, ela tem uma bandeira, assim, nessa questão de violência. Então, também tem que ter um cuidado, porque daqui a um pouco ela é uma pessoa que alguém vai ter dificuldade de se aproximar dela, porque ela vai tá com as antenas ali, né? Então, é muito difícil. É difícil demais, mas tu sabe que eu tava conversando com uma amiga que também se separou, né? Eu me separei também. E aí, algo que que a gente chegou à conclusão, né, juntas, assim, foi que o porquê do se separar, né? E aí ela me trouxe uma questão assim, ela disse, eu tava normalizando algumas coisas que eu não quero que meus filhos normalizem, que eles achem que aquilo é o relacionamento ideal. Exato. Então, que isso foi o motivador, né? Tipo, o que eu quero não é mais pra mim, porque não sou só eu, tenho filhos, né? Então, é isso que eu quero que eles repliquem, porque querendo ou não, eles estão vendo, eles vão normalizar e eles vão replicar. Hoje, pra mim, é muito mais claro isso, sobre o replicar, né? Chega um ponto da vida, anos de terapia, idade, e tudo junto, tomando na cara, que tu vê, cara... Não é isso, né? Não posso normalizar esse tipo de coisa. Então, assim, e isso é muito um despertar também, né? Porque a gente vai... Eu digo que... Até já falei isso em outro momento, que com 20 e poucos anos, quase tudo é negociável. Sim. Quase tudo, né? Mas depois dos 30 ou 30 e poucos, tu já tem a tua listinha de negociável. Não, isso aqui não vai rolar mais, né? Então... Eu acho que são marcos, assim, de autoconhecimento, de vida, muito pelo olhar das mulheres, porque eu não tenho outro olhar, né? Não consigo me imaginar como homem, não tenho lugar de fala, né? No gênero, mas vendo os meus filhos, assim, o Gael e a Atena, né? Gael tem 7, a Atena 5, e a discrepância entre os dois. Eles têm, tipo, por mais que, quando eu tive o Gael, eu tinha 28 anos... E aí, talvez fosse uma outra Yasmine, a Atena com 30 já fosse, né, segundo filho, já um pouquinho mais diferente a questão da educação. Mas eles são, diariamente, a educação é a mesma, a forma como eu falo dos dois é a mesma, é pra ser a mesma, é tudo, né, muito igual. Mas é bizarro, assim. O Gael, ele já tem uma coisa assim, ele sai do banho e ele fala assim, mãe, tá frio ou tá quente? Eu não vou escolher tua roupa, meu filho. Eu falo pra ele, o que tu acha? Eu não sei. E eu falei, tu não sabe? Então tu abre ali a janela, bota o braço pra fora e sinta. Né? Tenha a tua própria percepção. Porque o que eu percebo muito nessas últimas gerações, assim, é que tu precisa mandar, né? Ou tu precisa dizer como é, principalmente pros homens. E não é algo... É uma crítica construtiva, vamos dizer assim. Mas, assim, a Atena tem muito mais essa percepção. Eu falo, filha, vai lá e pega a tua roupa, o teu uniforme da creche. Ela vai lá, não achei, mãe. Mas ela já procurou. E se ela não achou, é porque não tá lá. Sim, entendeu? Ela procurou. O Gael, não. Às vezes tá na cara meu filho, tá na tua cara. E é isso que a gente faz, às vezes, com os homens, né? Mas tu não viu? Tá na tua cara. Eu lembro da minha mãe, se eu encontrar, eu vou esfregar na tua cara. Então, antes dela esfregar, eu já procurava bastante. Tem que achar, né? Correr o risco de alguém esfregar e esfregar mesmo, né? Tu entendeu? E aí eu penso assim, cara, é muito diferente. É. O homem da mulher é muito diferente. A gente sempre vai ter muitas questões diferentes, inclusive hormonais, né? O que é uma mulher agora? Eu nunca tive, agora eu comecei, depois de mais experiente, eu comecei a ter uns sintomas fortíssimos de TPM.
e que muda, assim, toda a minha logística de vida. Porque eu mudei os dias de atendimento, pra te ter uma ideia. Porque se eu tenho uma agenda ali e eu sei que naquele dia eu desmarco, porque eu tava ficando super sincera, assim, umas loucuras. E daí eu digo, não, qualquer hora eu vou apanhar, né? Então, a gente tem essa questão hormonal que é extremamente importante, assim como quando nasce o filho, né? O homem tá ali, ele vai ter noção quando ele vê lá no hospital Quando saindo ele pega da a criança, barriga. eu lembro A mulher primeira é um vez, grão de arroz ali, tu já tá sentindo sem tudo. comer os teus pratos preferidos, porque pode Se fazer preparando. mal, né? Total. Então, eu acho que a educação, ela é no dia a dia e é uma responsabilidade gigante, assim, gigante. Eu me sinto, às vezes, assim, sabe o filme aquele que tem um espírito, né? Porque é uma responsabilidade como mãe, né? É uma responsabilidade também de auxiliar, e não é ajudar o homem, mas é auxiliar o meu marido a compreender determinadas coisas, porque agora não é só eu que vou gritar e ele, mas agora a gente tem uma filha também, e que ele vai ter que, não, isso daí tu não, ele não precisa, tá certo. Ele precisa entender, inclusive, para ensinar ela o que ela pode aceitar ou não. E os alunos, porque eles veem na gente também um exemplo, um modelo, ela tá ganhando dinheiro, ou não, ou enfim, né? É uma inspiração. É uma inspiração, é uma advogada responsável, Então, assim, é muita responsabilidade. É muito. E a gente, E é em cada ato, né? Em tudo. É em cada mínimo detalhe do dia a dia, assim. Em tudo. Mas tu sabe que... E eu acho que se a gente para pensar no peso que a gente pode ter, na influência que a gente tem, a gente não faz nada. Então, é muito mais, assim, uma conexão de, tipo, o que faz parte de mim, o que é minha essência, o que eu me orgulho dos meus valores, né? Sim. É muito mais isso, sabe? Trazendo outro exemplo agora, claro, né? Minha vida também são as crianças, né? Então, eu trago muito elas. Esses tempos, a Atena reclamou, mãe, o Gael me bateu. E eu falei, meu filho, tu nunca vai bater numa mulher. Não, mãe, mas ela me bateu. Igualdade ali. E aí eu falei, bom, agora é o momento de eu falar sobre feminismo pra ele. Vamos lá, 7 anos, vamos introduzir isso daí. E aí eu comecei a falar, e aí ele assim, não, mãe, mas tá errado, ela não pode me bater também. Meu filho, tá errado. E eu vou falar com a tua irmã, mas agora eu quero te explicar uma outra questão. Assim, daí já comecei a falar, introduzir sobre o feminismo. E já entrei em outras questões, mulheres votam há pouquíssimo tempo, onde já se viu meu filho. E ele ficou apavorado com aquilo. Ele falou, é sério, mãe? É sério, filho? Então, cada ato teu desperta alguma coisa. Sim. Não só na Mana, não só nas outras mulheres, não só na mãe. Então, da gente ter esse peso da responsabilidade e tentar neutralizar um pouco o peso. Porque já é bastante pesado, né? Assim, a vivência normal, né? O acordar todo dia e saber que cada ato da gente tem um impacto, né? E que às vezes não dá para desfazer, né? Esses atos, assim. Então, é muito... E tu não te enxerga muito neles, assim? Eu me enxergo muito na Manu, às vezes, e eu me apavoro. Eu penso assim, não, mas não. Aí eu queria que ela desse uma freada. Aí nessa partezinha, daí tu já tem que começar assim, não. Quando eu estiver muito gritante, aquela minha questão, tu tem que dar uma segurada, porque a criança vai, Total, ela replica. Tudo. Mas teve um exemplo ontem, inclusive, enquanto o Gael jogava futebol, a Atena perdeu a sandália dentro do carro, a gente tava ficando dentro do carro e tal. Ela perdeu a sandália. Aí ela falou, mãe, eu quero ir no banheiro. Eu falei, filha, eu também quero. E eu disse, então procura a tua sandália. E aí ela foi dentro do carro e procurava de um lado pro outro. Ela, mãe, eu só achei uma sandália. Então, assim, ou tu vai me levar, já me deu problema, e as soluções. Exatamente o que eu faço com eles. Então, assim, ou tu vai me levar no colo, ou eu posso ir que nem o Saci Pererê. Eu falei, gente, que maravilhosa, é isso mesmo. Eu comecei, minha filha, é isso aí. Às vezes tu vira assim pro ladinho e fala, yes! Isso. Não, eu comecei a rir, eu falei, gente, não posso nem rir, né? Porque daí eu tento, né,
não vou me manter firme aqui. Mas é exatamente isso. Às vezes eu tô lá no quarto, assim, eu tô escutando ela na sala, na cozinha com o pai dela, e eu penso assim, yes, toma. Né? Porque é muito legal, assim. E tem o contrário também, né? Que às vezes, não, essa parte ela tem que puxar mais dele. Porque... Exatamente. E essa questão do feminismo é sempre muito polêmica. Muito. E a gente precisa trazer isso, porque feminismo não é tu odiar os homens, né? Muito pelo contrário. Ai, o feminismo é... Não, a gente precisa ser feminista. Eu não tenho como não reconhecer as desigualdades, as vulnerabilidades. Tem coisas que a gente nunca vai alcançar, porque são questões distintas e não tem. A gente não vai ter a mesma força, né? A gente já está em desigualdade em relação à composição do ser humano, né? Masculino, do homem e da mulher. Mas o feminismo ele é muito necessário e a gente precisa trazer isso. Não é uma questão de esquerda, de direita. É uma muito questão de pessoas. De consciência. Tem coletiva. Um estudo que diz que a gente vai demorar 300 anos para alcançar a igualdade entre homem e mulher. Eu não sei como é que vai ser essa igualdade, porque eu acho que nunca vai ter, né? Até porque hoje, assim, a gente não tem igualdade em cargos, em salários, talvez, em tarefas, mas a gente faz muito mais coisas, né? Então, essa igualdade, talvez, quando chegar na igualdade, vai ser bom até para algumas mulheres que são sobrecarregadas. Mas a gente não vai ver isso. A Atena não vai ver, a Manu não vai ver. Então, assim, as filhas delas não vão ver. Então, a gente precisa... E se a gente não trabalhar isso agora, esses 300 anos, eles vão pular para 400, mais, né? Então, é... Exatamente isso. Mas tu sabe que tem muito uma redução, assim, do feminismo para o feminismo mais agressivo, do choque, né? Daquilo que choca o olhar. Mas não só isso, como, por exemplo, eu sou a pessoa que eu leio muitos comentários de postagens. E aí vai me dando uma raivinha, tu entendeu? Porque ali eles falam o que eles querem, né? Bostejam, literalmente, né? Ali pela boca. Na verdade, pelos dedos. Porque que nem quem é que falou? Foi o Duca que tinha dito, assim, que as pessoas xingam ele no online. Quando chega na frente dele, pedem uma música. Os mesmos, né? Então, tem muito isso, assim. E eu fico vendo, assim, as pessoas, elas reduzem, por exemplo, mas daí querem que abra a porta do carro, querem ter a mesma força que homem. Tipo, gente, não é sobre isso. A gente tá falando sobre direito, sobre uma coisa muito além. Não minimiza. Não, a porta do carro, ó... Né? Eu quero que, segunda, terça e quarta é ele que arruma, dá banho, larga na escola. Exato. Quinta, sexta, sábado, domingo, tá. Pra gente ter o mesmo potencial de crescimento. Isso, eu não tenho, assim, intenção, né? Não é intenção de nós não fazermos as nossas obrigações. É de se entender que eles têm tantas obrigações quanto nós, com casa, com filhos, né? Com impulsionar as mulheres. A gente vem de uma estrutura social que, se eu não ganhar impulso do meu marido, do meu pai, da minha mãe, eu não vou. Eu vou ficar limitada, né? Eu só vou ganhar, só vou passar se alguém me botar pra frente. Se tiver uma rede de apoio, se tiver E o feminismo, ele vai fazer isso, se entender essa vulnerabilidade para que a gente consiga impulsionar. Tem alguma coisa que te faça perder a fé e outra que te renova a esperança? Barbaridade. Tem tempo ainda? Perder a fé, eu acho que a falta de empatia, assim, do ser humano, né? Que nem tu falou, o dedo ali aceita tudo, o papel aceita tudo nos processos. Acho que a gente se perdeu um pouco, assim, como ser humano. Da pandemia pra cá, a gente achava assim, não, agora... Vamos melhorar, né? Sociedade. Eu acho que deu tudo errado, deu tudo ao contrário. Pra mim, ali foi um grande...
ponto, assim, de as pessoas se perderem, se mostrarem mais o que elas são, sem ter vergonha. Eu sou racista mesmo e eu não tô nem aí, né? Eu sou machista. Eu sou agressor e, né? Uhum. Então, isso, assim, essa falta de empatia e cuidado, né? Com o que o outro vai sentir em relação ao que tu vai expor, me faz perder um pouco a fé, porque o mínimo que tu me fale acaba com a minha vontade de levar uma coisa adiante, de ser quem eu sou, que eu acho que tá dando certo, rever tudo que tu já passou, né? E o que me faz ter fé é a empatia também, né? Então ela me faz perder e também ter, porque eu acho que só se colocando no lugar de outras pessoas a gente consegue ter uma noção. E que nem eu não tenho lugar de fala de uma mulher vítima de violência doméstica, mas eu trabalho direto com isso. Eu não tenho lugar de fala de uma mulher negra, que eu não consigo imaginar o que é ser. Mas, no meu lugar de observadora disso, eu sou obrigada a entender que uma pessoa não vai se sentir bem sendo menosprezada, faltando acesso a alguma coisa por causa da cor da pele, por causa do fato de ser mulher, por causa do fato de ser homem, ser gay. Então, eu acho que é isso, assim. E o que te faz ser uma mulher notável? Essas são as melhores perguntas. Bom, ser uma mulher notável, eu acho que primeiro quem me dera, né? Ser uma mulher notável, assim, eu não vivo para ser uma mulher notável. Se eu sou, né? E se eu estou chegando a alguma inspiração para alguém, eu acho que é a minha doação e entrega, assim, em tudo que eu me proponho. Porque eu me atiro. Eu me atiro de cabeça, vamos ter um projeto, mas tu não vai receber as horas, não me importa, eu vou fazer esse projeto igual, né? Um processo, eu vou te pagar parcelado, eu posso te pagar R$200 por mês, vamos fazer o processo igual, né? Eu tô cansada da semana toda, vamos no pagode, então vamos jantar, vamos, né? Também merece, eu tô podre de cansada de tudo que eu fiz na rua, mas também meu marido, a minha filha, né? Vamos brincar, vamos. Então, assim, é a minha entrega sem pensar muito, assim. Eu acho que isso tem feito a diferença na minha vida, me aberto portas e me colocado, assim, no lugar onde eu sou. Essa semana eu li um meme ali fantástico, que a mulher que eu queria ser é a mulher que eu sou, só que com mais dinheiro. Menos cansada um pouquinho, assim, né? Então, acho que é por aí, assim. Mas tu sabe que agora tu me trazendo isso, não me esse teu relato de empatia, com certeza. Mas também não numa questão de impulsividade. De tipo, decidi agora. Não, me parece, a minha visão que eu tenho de ti, né? Tu, como foi minha advogada no meu processo, eu lembro de uma frase que tu me perguntou. Tu quer que a gente coloque isso no processo? Me fez repensar. E outra coisa, tipo, daqui a um tempo, quando teus filhos lerem, vai te orgulhar? Então, muda. Obrigada por isso. Eu tenho um cuidado muito grande em separar dos clientes de vocês, né? Vocês me trazem tudo. Vocês despejam. Eu preciso trazer aquilo que importa pro direito. Claro. Pra que eu vou te expor? Claro. Pra que eu vou expor o cara lá que não merece nem que a gente esteja falando às vezes, não, né? E é lutar com as armas que tu te orgulha. As armas que vão me trazer o resultado que tu quer. Tu não quer esculachar ele, tu quer paz, tu quer resolver o problema. Perfeito. Né? Então, isso é fundamental. Eu falo muito para os alunos, assim. Eu vou falar de uma postura ou outra ali no processo se eu estiver pedindo um dano moral, por exemplo, né? Se fizer sentido, né? Se fizer sentido. Quando a gente fixa alimentos num processo de família para uma criança...
essa criança vai fazer 18 anos um dia. E ela vai precisar do processo para exonerar a pensão, porque ela, né, o pai, e ela vai ser citada e ela vai ser parte. E eu quero que meu filho leia, então, assim, isso para mim é muito importante. Tu saber. E é importante pra gente também, que tá tomado pela emoção, tipo, entendeu? Tu tá de sacanagem, meu amigo. E tem uma pessoa que pensa, que não fala, não, vamos lá. Vamos, entendeu? Porque hoje, claro, né? No momento que tu tá no meio do turbilhão, tu pensa, não, como assim? Entendeu? Eu vou jogar com tudo que eu tenho. E a importância de não jogar com tudo que se tem. Porque hoje eu fico pensando, cara, mas tu foi muito baixo. E, né, assim, tipo, uma análise geral. Tipo, e amigas me falam sobre os seus processos. E eu falo, se perdeu, né? E aí a gente consegue ter essa noção de, tipo, depois que o tempo passa, depois que tu sai do meio do olho do furacão, tu olha e tu fala, se perdeu. Tem casais que é muito engraçado que eles voltam. E daí, assim, eu fiz... E aí, sim. Eu fiz a ação, coloquei ali, ó, não deu mais certo a vida em comum e tal. O cara era um escroto, não sei o quê. Não deu mais certo a vida em comum, apesar do esforço de ambos, né? E daí o cara vem na contestação, mas ele esculacha de um jeito, assim, que quando tu lê, dá vontade de tu pegar o carro e ir lá no escritório do advogado e marcar um duelo, né? Só que daí tu pensa assim, não, né? Vamos trazer essa galera aí pra luz, né? E daí, na época, tu vai em que pese tenha trazido ofensas tão graves, violência processual, não sei. Isso daí, mal visto, né? De forma geral. E daí, na audiência, o cara já chega pianinho, assim, às vezes parece com vergonha. Daí eu digo, meu trabalho tá dando certo. Voltou pra terra. Isso daí veio. E às vezes não, né? Às vezes não vai adiantar nada. E daí, na audiência, o bicho pega ali. A gente tem que estar preparado pra tudo. Mas eu sou muito, assim, dessa postura de, né? Resolver na elegância. Perfeito. Até porque o tempo passa. E depois a gente... Daí, né? Pô, tu te orgulha ou não E um disso, dia, né? Agora eu vou te perguntar. Um dia, tu não quer chegar na formatura do teu filho, né? E olhar pro teu marido, o teu ex-marido, que foi teu marido, né? O pai do teu filho, e sorrir e se orgulhar assim. A gente fez um bom trabalho juntos. Total, muito. E daí, se vocês estiveram lá naquele processo, quando a criança tinha 5 anos, um negócio absurdo de conflito, não vão nem se olhar na formatura. Não tá ainda dizendo, olha lá, escolheu o jornalismo por causa da mãe dele. Né? Total, muito. Então, eu acho isso muito, assim, me pega muito, sabe? Muito. Eu quero que um dia as pessoas olhem para trás e que elas lembrem assim, a gente teve os nossos problemas, mas a nossa maior vitória, né? A maior vitória da nossa vida tá ali, deu certo e é o nosso orgulho. Total. Muito, muito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi demais. Foi muito, muito bom. Obrigada, eu que agradeço. Desejo sorte aí. Tantas mulheres notáveis venham aqui trazer as histórias e inspirar outras mulheres, inspirar a nossa sociedade como um todo. Perfeito.